Presidente da Vila Itopava, Norberto Ramalho, para falar sobre as prioridades lá na região. Obrigado pela visita, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho agora como intendente da Vila Itopava. Num momento um pouco conturbado e até triste, né? Pelo desaparecimento daquele jovem de 15 anos de idade ontem lá no Ribeirão. Sim. O que se sabe sobre isso, professor Ramalho? As informações que a gente obteve através até mesmo de alguns amigos dele, da população, que 3 adolescentes fizeram uma espécie de uma aposta entre eles e quem conseguisse sair por primeiro no rio. 2 pularam mais num canto e esse menino foi para o meio, pulou no meio e não conseguiu mais. Inclusive as imagens mostram, né? Tem algumas imagens. E circulam, né? Imagens, né? Desse rapaz sendo carregado pela correnteza do Ribeirão, que é um ribeirão baixinho, né? Sim. Atrás da escola. Mas com aquela chuvarada de ontem à tarde, acabou ficando com uma correnteza muito forte, né? Na verdade, ele estava tão forte que a água batia na ponte. Tem uma ponte que dá acesso ao mercado, né, da vila. Tanto nos 2 acessos do mercado lá, tem a ponte e a água batia na ponte. E era muito, eu acho que devia estar mais uns 3 metros acima do nível, o rio, né? O suficiente para causar uma correnteza enorme, muita força. Foi feita uma espécie de uma experiência lá, jogaram um pedaço de madeira lá, mas assim que lançaram madeira no córrego, foi levado embora assim, questão de segundos, ninguém mais viu. Era muito forte a correnteza, né? Também lamentável. Muita água, né? Exatamente, né? Lamentável toda essa situação. Nossos sentimentos a toda a família deste jovem, né? Sim. E o Corpo de Bombeiros hoje pela manhã reiniciou as buscas por esse jovem, né? Nós estivemos até o momento, antes de vir para cá, com os bombeiros, auxiliando nas buscas em termos de orientação, onde é o acesso, enfim, né? A intendência, com mais algumas integrantes da intendência, foram lá auxiliar os bombeiros. Ontem eles tiveram prontos ali, inclusive o helicóptero Arcanjo, mas já estava escurecendo e a correnteza era muito forte, não tinha como eles acessar o rio, né, para tentar alguma coisa. Hoje estão dando sequência, né, nas buscas. Além dessa triste notícia, né, desse triste acontecimento, né, lamentável acontecimento, a Vila Itopava teve mais estragos com as chuvas de ontem? Sim, como você falou, triste acontecimento, mas só que anteontem, no dia 12, na quarta-feira, já deu um temporal desse. E destruiu as ruas praticamente, digamos assim, em termos de material que tinha lá, o macadame, tudo, ficou tudo, destruiu tudo. E no dia de ontem a gente ficou muito triste porque recuperamos boa parte das ruas novamente e em função da chuva de ontem lavou tudo novo. Foi um desperdício de material e de tempo. Mas enfim, Verdade. Nosso compromisso com a comunidade é de sempre tentar recuperar. Ninguém pode, digamos, prever um temporal que nem esse ontem. Apesar que o de ontem foi diferente mesmo, né? O temporal de ontem a gente não esperava. Foi um temporal mais espalhado, né? Não tão concentrado como foi o de quinta-feira, que ficou mais ali na região norte, né? Sim. Dessa vez a gente registrou chuva forte, frequente em várias regiões da cidade. Exatamente. E lembrando, sempre tem um alerta para a possibilidade de termos novos temporais nesse final de semana, né, professor? Então, atento aí aos alertas, né? Não querer enfrentar a água, né? Muito importante isso que você falou. Nem querendo atravessar ribeirões, né, como infelizmente aconteceu ontem, nem sozinho, nem com veículos, né? Porque a gente viu muitos veículos tentando atravessar ruas alagadas e alagando os veículos, né? Não é recomendado, até porque pode acontecer algo com a tubulação nessas vias que a gente possa conhecer, passar todo dia, mas a água impede a visualização, por exemplo, né, de uma tubulação, estourar uma via e você repentinamente cair com o veículo numa situação dessa, né? Isso é interessante que você falou, porque numa desses temporais aí da quarta-feira, a gente saiu, a gente sempre sai à noite, vai olhar como é que está a situação, tirando a árvore. Foi acontecendo nessas últimas 2 noites, ficamos auxiliando, né, na melhoria, e um caso desse deu uma cratera. Só não foi no meio, as pessoas estavam passando, depois que abaixou a água, as pessoas olharam, nossa,
uma cratera mais na lateral, se eventualmente Sim. o veículo passasse ali, poderia causar um dano até a ponto de virar e causar, digamos... Colocar em risco a vida das pessoas, né? Exatamente. É isso que a gente sempre fala, mas as pessoas sempre arriscam, né? Sempre se É aventuram, lamentável, lamentável. Porque essa água de enxurrada, ela sobe muito rapidamente. Sim. Só que ela vai descer também, né? E Sim. parece que a gente não tem mais paciência de esperar, né? Exatamente, tá faltando um pouco de paciência, né? E colocar a vida em primeiro lugar sempre, né, professor? Isso. Professor Ramalho, como é assumir a intendência da Vila Itopava, né? Já com esse agito todo. Então, nós estamos há apenas 43 dias à frente da intendência, que eu sou muito grato ao prefeito por ter me dado a oportunidade de estar lá, com muitos desafios. Eu sempre digo assim, eu fiquei um mês imaginando como seria ser intendente. E tudo que eu imaginei no decorrer de um mês, chegando lá, era totalmente diferente, né? E muitos desafios, muitos desafios mesmo. E a gente está trabalhando com o passar dos dias e colocando a casa em ordem. Em que sentido? Do estilo de trabalho, cada um tem uma forma de trabalho. E a gente está colocando o nosso estilo de trabalho para conseguir atender a comunidade. Já foi mais difícil, está começando a fluir, né, de forma positiva o nosso trabalho. No entanto, os 2 episódios de quarta e ontem, com certeza vai causar bastante impacto no rendimento do trabalho, né, na sequência do nosso projeto, porque acaba se tornando outras prioridades, entre elas macadamizar todos os mais de 200 km de estrada de barro que tem na Vila Itopava. Não parece, mas tem mais de 200 km de estrada de barro na Vila Itopava. Agora, com certeza, vai faltar material, equipamento vai ser pouco, enfim, o desafio agora se tornou maior ainda. Frisando que não é a primeira nem a segunda. Na metade do mês de janeiro também pegamos um temporal. Sim, também teve um temporal que atingiu ali aquela região, né? Exatamente. E ainda fica o ponto de interrogação do que ainda pode vir de chuva, né? Tomara, a gente torce muito para que a chuva, se venha com menos intensidade, menos localizada, né? Então, com menos intensidade, que ocasione menos estragos, né? Sim. Qual é o planejamento, né, que o senhor quer aplicar lá e as prioridades do senhor, né, além da situação atual, né, e dessas condições que vão aparecendo, mas as prioridades que o senhor elencou como intendente da vila? Hoje, de início, é recuperar as ruas, né, que estão intransitáveis. A gente recebe cada instante através do celular a comunidade mostrando as ruas em que condições se encontram, né? Claro, nós temos um plano de governo, né, nos quais a gente tem várias demandas para a comunidade. Claro, uma das que mais nos almejamos é a pavimentação da rua Herve Mântica. São 24 quilômetros de pavimentação que a gente está buscando fazer o projeto que já está, na verdade, pronto, buscando agora recursos para pavimentar uma rua importantíssima que ela liga a cidade de Massaranduba, Jaraguá do Sul e Pomerode. Então, com a máxima urgência, a gente pavimentar a rua Herve Mântica. Isso é um dos nossos projetos, né? Tem a compra de um terreno que já está tudo ok, só falta os detalhes finais para a construção de um posto de saúde, que hoje ele está junto com o hospital, mas não é aconselhável, até porque o hospital tem muita demanda, não tem mais espaço para estacionamento, e o local onde hoje é o posto de saúde, com certeza vai auxiliar muito o hospital para estacionamento, né? E nós temos um terreno muito bom que a gente está terminando a desapropriação para construir um novo posto de saúde da Vila Itopava. E assim, a gente poderia passar aqui horas e horas falando, mas essa é uma das prioridades. Já contactei com o prefeito recentemente e com alguns deputados para a gente também conseguir um rolo compactador, que ele vai facilitar muito o nosso trabalho. Se hoje a gente está tendo dificuldade para conseguir macadame, né, até pelo custo e tudo mais, né, e a chuva estragar com tanta facilidade as estradas após serem macadamizadas, botando um rolo compressor, ele vai compactar bem as ruas e vão durar bem mais tempo, né? Inclusive com chuva, ela demora mais para danificar as ruas. Garante mais, né? Menos manutenção, Menos manutenção. nessas ruas, né? Manutenção é investimento, né?
Só deixa eu abrir um parênteses aqui, professor Ramalho, né? Estou conversando com o professor Ramalho, Norberto Ramalho, que é intendente da Vila Itopava. O Corpo de Bombeiros está atendendo um grave acidente agora na BR-470, no bairro Fortaleza. Envolve um carro e um caminhão. 2 pessoas estariam presas entre as ferragens nesse automóvel e o Corpo de Bombeiros atende a essa ocorrência, que também prejudica o trânsito na BR-470 ali na região da Fortaleza. É um acidente grave, a gente ainda não tem informações sobre o estado das vítimas desse acidente. Assim que forem surgindo novas informações, a gente vai trazendo até aqui. Mas se você trafega pela BR-470, já encontra congestionamento, né? Então fique sabendo que é de um atendimento de um grave acidente. Há 2 pessoas feridas gravemente nesse acidente entre carro e caminhão na BR-470, no bairro Fortaleza. Voltando aqui com o professor Ramalho, intendente da Vila Itopava, professor, destoa muito, né, quando o senhor chega para assumir uma intendência, faz um planejamento e acaba tendo que passar por essas intempéries do tempo, né? E ter que refazer todo esse planejamento, quer dizer, tem um valor de investimento calculado ali, né? Sim. E agora tem que se ampliar esse investimento, como o senhor mesmo disse, né? Na quinta-feira já teve que fazer melhorias em vias devido a uma enxurrada. Aí ontem, nova enxurrada. Mal acabou a melhoria, veio água de novo, né? Então vai ter que refazer tudo o que foi feito, né? Na verdade, as melhorias de ontem acabaram no mesmo dia. Ela se viu só por uma questão de horas, né? Mas enfim, temos que continuar fazendo igual. Hoje a gente conversou com todos os colaboradores que trabalham conosco e eles se prontificaram, fim de semana, estarem trabalhando, né, para agilizar o processo de limpeza, as estradas, enfim. Ainda bem que a gente tem um grupo de colaboradores que auxilia muito, eles são muito prestativos e nos ajudam bastante nesse quesito. E assim, como você mencionou, muda muito. Até porque a gente nunca esteve à frente de uma gestão dessa e num curto período, Sim. 3 interferência da natureza no trabalho da gente, e isso está deixando a gente bastante tenso, né? E até porque, não dizer, hoje, essa situação, quem está na Vila Itopava hoje vê que há um clima de muita tristeza, comoção na vila em função desse ocorrido, voltando para esse menino, né? Certo. E acima de tudo, hoje a gente já chega à conclusão, tomara que encontrem ele logo, entregue ele de alguma forma para a família que... De alguma forma dá um alento a essa família. Essa é a palavra, um alento exatamente. A essa família, tristeza, né? Nessa tragédia. Hoje a gente vê o clima bem tenso na Vila Itopava, assim, não há ânimo, não há nada, né, da parte da comunidade em função desse ocorrido. Sabe, quando a gente passa por esse tipo de situação, né, desses temporais, vamos lá, gente, isso é comum no verão, né? Uhum. É comum no verão. Chegou o verão, já sabe, vai dar um temporal, vai alagar vias aqui, seja em qualquer lugar que dê um temporal como esse, vai ter problemas, vai ter alagamentos. Nós temos a nossa principal responsabilidade é estarmos preparados para isso e sabermos agir com isso. E a responsabilidade do governo é de agir para que, quando aconteçam esses temporais, a gente tenha o menor prejuízo possível, né? Que é com o quê? Melhorando a galeria, melhorando tubulação, né? Tendo uma visão um pouco diferenciada sobre o que é uma cidade e seus efeitos, entendendo melhor o momento do clima que a gente passa e como vai ser o clima daqui para frente, né? Todos os especialistas estão falando que vai ser cada vez mais quente. Então vai ser cada vez mais quente. O que a gente precisa fazer, professor? Arborizar as cidades. Sim. Dar condições naturais para que a gente não sofra tanto com o calor. Sim. Né? Melhorar as condições, comece o público dando o exemplo dele, né? Melhorar as condições das edificações públicas, né? Para quem trabalha lá, para alunos, para as crianças das creches, para as unidades de saúde, que não sofram no interior desses locais com o calor, como a gente tem que fazer na casa da gente. E assim como a gente, às vezes, quer botar ar-condicionado em tudo e não dá porque a fiação não suporta, o governo também tem que olhar para isso. Sim.
né? Não podemos suspender aulas porque a fiação não suporta ligar 2 ar-condicionados, 3 ar-condicionados, ou não faz a manutenção correta dos equipamentos. Quando chega o verão, os equipamentos pifam, né? Tudo isso cada um tem a sua responsabilidade. A gente sabe exatamente onde acontecem os alagamentos que param a cidade. Rua São Paulo, próximo da Igreja Evangélica. Na Fortaleza, próximo ao terminal. Por que não há uma solução para isso? Há anos isso acontece. Por que não há solução para isso? Por que não se para e não se investe na melhoria disso? Né? Vai governo, passa governo, os problemas são os mesmos, as situações são as mesmas, nos mesmos lugares. Enfim, é um desabafo aqui. Cada um tem a sua responsabilidade. Nós não devemos enfrentar a água, não devemos enfrentar o fogo. Tem gente que se arrisca, né? E, infelizmente, tragédias acontecem. Professor, qual é a estrutura na Vila Itopava para dar conta das demandas necessárias que a vila tem? Hoje nós temos bastante equipamento, né, maquinário, para atender a comunidade. Temos alguns problemas relacionados à manutenção dos mesmos, sabe? Mas já em conversa com o prefeito e alguns diretores e secretários, isso está sendo visto. Até temos que frisar o seguinte: o prefeito também está há pouco tempo agora no comando da prefeitura, também tem muita coisa que ele ainda vai aprender, né? O então, prefeito está, mas o pessoal de lá não. Verdade. Faz muitos anos. Né? Verdade. É isso que a gente questiona, né? O prefeito ainda está tomando conhecimento, pé da situação, mas tem muito funcionário de carreira ou até mesmo ACTs que conhecem bem a situação, sabem onde é que agir e como agir. Essa questão que você abordou chama muita atenção da tubulação. Nesses poucos dias que a gente está à frente da intendência, a gente fez muita tubulação, renovou muito. E isso já era uma reivindicação antiga da comunidade. E isso facilitou ou evitou, em muitos pontos, que a tragédia fosse maior. Nós fizemos em algumas ruas, mudamos a tubulação para mais e galerias na vila. Não estou dizendo que foi resolvido tudo, até porque nós estamos no início do mandato. Claro. Mas o pouco que a gente fez, a gente já sentiu que naqueles pontos melhorou bastante. E mostra como é eficiente, né? Sim. Como esse investimento vale a pena e deve ser feito. Deve né? ser feito, eu cito sempre o exemplo aqui de uma obra, por exemplo, ali na Vila Germânica. O senhor lembra que há anos atrás, alguns anos, uma chuva dessa alagaria tudo, ninguém mais passaria ali na região da Vila Germânica. Sim. Ontem, durante toda aquela chuva, o tráfego de veículos funcionou normalmente, não teve alagamento nenhum. Foi feito ali, durante a duplicação da Humberto de Campos, uma galeria gigante que deu conta de suportar toda aquela água. No terminal do Água Verde, lá na General Osório, a mesma coisa. Era um local que facilmente alagava. Não alaga mais. Então, tem solução para os problemas, né? Tem solução para os problemas, né? E os exemplos estão aí. Exatamente. A estrutura lá, então, dá conta dessa demanda necessária? Hoje, o maior problema que nós temos hoje, com exceção desses últimos acontecimentos, mas voltando aqui, né? É a roçada. Eu sei, eu não vou questionar aqui o grito da comunidade em relação à roçada, né? Porque o mato está tomando conta, tem lugar que o mato está quase que no meio da rua. Só não passa é só na vila, né? Eu ia chegar nesse ponto. Mas qual é o problema? Não é só na vila. Blumenau todos estão assim. A Vila Itopava, o nosso problema é que nós temos apenas três roçadores. E é fato, eles não vão dar conta. No verão, eles não vão dar conta. No inverno, é difícil eles dar conta de manter isso limpo. Imagina o verão, que você corta, quando olha para trás já está brotando de novo. Então, esse é o maior problema. A gente já nem pede mais para a comunidade ter paciência. A gente já pede diferente. Colabore conosco. Se puder ajudar limpando, enfim, fazendo alguma coisa nesse sentido e colaborar conosco, além da paciência que a gente vive pedindo, também isso, porque não é fácil. Esse é o maior barulho que a comunidade faz. Não estou aqui questionando, é uma reivindicação justa, mas, enfim, nós também estamos limitados nesse quesito. E como você falou, não é só a vila, Blumenau todinha, né? E um problema típico do verão, né? De novo, falando, né, que todos os anos a gente passa pela mesma situação e a gente não avança nesse sentido, né? O que é lamentável. Professor,
Muito obrigado pela participação do senhor hoje aqui, né? Torcemos muito, né, para que o corpo desse jovem seja encontrado, né, o quanto antes, para dar um alento a essa família nessa tragédia de ontem, ali na região da Vila Itopava, e pelo sucesso do senhor à frente da intendência da Vila Itopava também. Agradeço pela oportunidade, Jorge. A gente tinha tantos temas para abordar e, infelizmente, em função do tempo e de tudo que aconteceu, vai ficar para uma outra ocasião, né? O que não vai faltar são oportunidades para a gente vir aqui e falar sobre a Vila Itopava. Né? Eu quero, o mais breve possível, voltar aqui, trazer um relatório de todos os serviços que a Casa da Cidadania proporciona, o posto de saúde, que, vamos dar um exemplo simples e rápido, o dentista, ele está ali disponível, porque tem poucas pessoas procurando o atendimento odontológico no posto de saúde. Então, se a comunidade precisar, vá, procura. Há oferta de serviço, mas a demanda está baixa. Exatamente. Então, esse é apenas um exemplo. E, entre outros, que a gente vai relatar daqui a uns dias, que é bem extenso, né? E visita, a gente pede para Blumenau e região, quem está nos ouvindo, venha nos fazer uma visita, conhecer um pouco mais da Vila Itopava, que tem um potencial turístico gigantesco, né? Essas chuvas atrapalharam de alguma forma o atendimento público lá na Vila Itopava? Sim, de alguma, sempre, até porque muitos locais estão dificultando o acesso, enfim, algumas coisas, né? Chegou água em alguns locais, né? Inclusive nos comércios foram atingidos. Isso é meio que normal até as coisas voltarem ao normal, né? Uhum. E o abastecimento de água lá na vila, como é que está, professor? O problema nosso lá é energia, né? Mas a água está ok, né? A queda de energia? Muito, né? São muito frequentes? Muita frequência. Mas é porque tem muitas árvores, elas acabam encostando nos fios e acabando... Em um momento temporal como ontem, né, acompanhado de vento, piora ainda mais a situação, né? A Celesc tem dado uma resposta adequada para as chamadas que são feitas da Vila Itopava, professor? Sim, a gente meio que imediato eles vêm nos atender. Quando eu falo imediato, é questão de horas ali, mas vêm atender. Uhum. Eu entendo eles que hoje talvez seja um pouco mais demorado, porque, como nós já mencionamos, não é apenas a vila esse temporal. Atingiu não somente Blumenau, mas a região toda, né? Então talvez eles vão ter um pouco mais de dificuldade, mas pode ter certeza, com o respaldo que a Celesc tem nos dado, hoje ainda vai normalizar toda a energia na Vila Itopava. E a Vila Itopava, nós como intendente colocamos a Vila Itopava à disposição da comunidade, as portas estão abertas. Esse fim de semana vamos estar de plantão para atender a demanda, a solicitação da comunidade. Muito importante isso. Norberto Ramalho, intendente da Vila Itopava, conversando com a gente. Hoje a gente falou mais sobre as chuvas, sobre tudo o que aconteceu na Vila Itopava nesta semana, mas vamos também destacar aqui, e a Rádio Itaberá está aberta a isso, né, para trazer os trabalhos que são oferecidos ao cidadão através da intendência da Vila Itopava. Obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço, um ótimo, abençoado fim de semana para todos. 11h16 aqui em Blumenau, eu conversei com o professor Norberto Ramalho, falamos sobre os trabalhos nessa semana, né, conturbada devido às chuvas fortes lá na região da Vila Itopava.